Oi, oi, eu sou a Violeta e sejam bem-vindos. Eu já contei aqui no canal os piores machucados que eu tive. Porém, conforme o tempo passa, nós acabamos vivenciando coisas novas em nossa vida. Ano passado, eu também contei pra vocês que eu tinha feito a melhor compra da minha vida. E a história que eu vou contar hoje está relacionada sobre essa compra. Mas é claro que antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo qual foi o pior machucado que você já teve. Ano passado, eu fiz um vídeo contando sobre a melhor compra que eu tinha feito na minha vida. E a compra que eu fiz era nada mais nada menos que um patinete elétrico. E assim como todas as coisas que eu compro, eu cuidava desse patinete como se fosse minha vida. Porque vocês não tinham noção da liberdade e do alívio que era você poder ir na cidade e na rua sem ter que passar por aquele perrengue de caminhar num sol quente ou se esforçar pra andar de bicicleta numa subida infernal. E com o patinete, era muito fácil você andar pela cidade com ele. Mas não é porque ele é fácil de andar que ele é 100% seguro. Até porque, independente do meio de transporte que a gente usa, a gente sempre precisa se proteger e prestar atenção nas ruas e pra onde a gente está indo. Segurança em primeiro lugar. Porém, sempre quando eu ando de patinete, eu nunca uso capacete, tornozeleira, nada. E eu tenho noção de que isso é muito perigoso, então eu não recomendo que vocês façam o mesmo que eu. Só que teve um dia que eu resolvi ir atrás de comprar um capacete pra eu usar ele quando eu for andar de patinete. Só que esse capacete era muito caro e eu não tinha dinheiro na época, então até hoje eu tô andando sem capacete. Relaxa que uma hora eu vou comprar. Sabe aquela típica história de quando uma criança tá aprendendo a andar de bicicleta, ela cai e rala o joelho? Eu já caí de bicicleta diversas vezes, mas cair de patinete é uma coisa, viu? A primeira vez que eu caí de patinete foi quando eu tava voltando pra casa. Eu tinha acabado de entrar na estrada de terra que leva até minha casa, só que no fundo da rua tava vindo um caminhão. E como a estrada de terra era bem pequena, eu resolvi ir pro canto da rua de terra pra esperar ele passar, pra depois eu ir pra casa. E nesse canto que eu fui, era a entrada da casa da minha vizinha. Então eu resolvi ir lá pra esperar o caminhão passar. Só que, meus amores, eu não contava que o meu patinete ele estava em modo automático. Quando você anda na velocidade máxima do patinete por alguns minutos, ele configura automaticamente para a velocidade máxima que você estava usando, sem você ter que apertar o botão de acelerar. E eu achava que ele estava normal, eu não esperava que ele estava no modo automático. E quando eu freiei, meus amores, o tombo foi feio. Quem já andou de patinete tá ligado que o freio dele é muito forte. E se você não souber se posicionar na hora que você for frear, você vai cair e vai cair feio. E foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia que meu patinete estava em modo automático, eu freiei com tudo e voei pro chão, comendo terra, pedra, tudo que tinha na frente. O motorista do caminhão que tava vindo até parou do meu lado e perguntou se eu tava bem. Oi, tá tudo bem aí? Oi, não, tá tudo tranquilo, tudo jóia, pode ir, não precisa me ajudar não. Ai, caralho. Eu fiquei com uma baita dor no corpo depois desse tombo. Mas isso daí era fichinha comparado com o que estava por vir. Maio de 2025. Eu estava planejando comprar um bolo de aniversário pra minha mamãe e um fardo de cervejas pro meu pai, porque os dois fariam aniversário na mesma semana. Então, eu, como uma boa filha que sou, resolvi comprar presente pros dois. Eu tinha ido de patinete até a casa do meu namorado, e aí eu disse pra ele que eu daria um pulinho no mercado pra comprar aqueles presentes pros meus pais. Só que como eu tava de patinete, eu obviamente não trouxe o bolo e a cerveja junto, porque não iria dar certo. Então eu pedi pra atendente da padaria do mercado pra ela deixar o bolo reservado e a cerveja guardada pra minha mãe poder vir buscar aqui mais tarde, porque mais tarde eu estaria junto com ela no supermercado. Pois muito que bem, eu fiz a compra e fui em direção à casa do meu namorado. Só que na hora que eu fui fazer a curva pra entrar na rua da casa dele, o pneu do meu patinete escorregou no cascalho que tinha na estrada, fazendo com que eu perdesse o equilíbrio e, consequentemente, fazendo eu cair no asfalto. Tudo tinha acontecido muito rápido. Quando eu me vi, eu já estava no chão, ralada, debaixo de um sol quente, com o patinete do meu lado caído no chão. O meu pé e meu joelho estavam muito ralados, mas nada que me impedisse de levantar, pegar meu patinete e ir em direção à casa do meu namorado. E ainda bem que eu tava perto da casa dele, porque imagina se isso tivesse acontecido em outro lugar. Na hora ele tava almoçando e eu simplesmente cheguei e falei: caí de patinete, eba! É rir pra não chorar, né, gente? Porque chorar de dor eu já tava. A única opção que me restava agora era rir da situação. Eu me sentei no sofá e ele me ajudou com os curativos dos meus ralados. Porém, eu tava começando a sentir muita dor no meu pé direito. E mesmo com o Jota fazendo um curativo bem por cima dos meus ralados, eu pedi pra ele me levar no posto de saúde, só pra garantir. E quando eu cheguei lá, olha, aquele foi um péssimo dia pra eu ter caído de patinete, porque o posto tava lotado.
ralado. A gente chegou na recepcionista e eu expliquei pra ela. Olha, eu caí de patinete, aí eu tô toda ralada, toda fodida, toda acabada, toda puída. E eu queria fazer uns curativos, sabe? Ah, mas você quebrou, mas se machucou alguma coisa? Ah, eu acho que não, é só uns ralados, mas tá doendo muito, então eu queria fazer curativo. Será que tem como? Tá, aguarde um pouquinho que eu já te chamo. E foi durante essa espera que eu comecei a sentir muita dor no meu pé. Era uma dor indescritível, eu nunca tinha sentido uma dor tão agonizante na minha vida. Eu não conseguia mexer o meu pé, porque qualquer movimentozinho de nada doía muito. E o Jota, percebendo que eu tava morrendo de dor, pediu pra atendente pra que a gente pudesse ser atendido o mais rápido possível, porque eu tava sentindo muita dor, eu não tava aguentando mais. E depois de sentir muita dor e esperar ser atendida, finalmente me chamaram. E pra eu levantar, gente, como é que eu fazia? Cara, eu tive que me apoiar no Jota, porque eu não estava conseguindo botar o meu pé direito no chão. A gente entrou dentro do corredor, porém a gente não sabia pra onde ir, se era pra sala do médico ou se era pra uma sala de repouso. E uma das enfermeiras simplesmente olhou pra gente e falou: ah, é pra entrar naquela sala ali do fundo. Só que ela não especificou que sala que é. Tinham muitas salas naquele posto. Aonde que a gente tinha que entrar? Seja mais específica, mulher! E depois a gente andar um pouquinho, né? O que foi uma baita tortura pra mim. Ela percebeu que a gente não tava encontrando a sala e levou a gente até lá. Até porque eu não tenho bolas de cristal pra adivinhar que sala que eu tenho que ir. Cheguei na sala, deitei na maca e fiquei esperando o médico. Quando ele chegou, ele perguntou o que aconteceu e eu expliquei que eu caí de patinete, me ralei todinha e que eu tava sentindo muita dor no meu pé direito. E depois de ele dar uma olhada no meu pé, ele me deu a receita de remédios pra eu tomar e um papel pra eu marcar o raio-x. E pra piorar, eu tomei uma injeção na bunda. Eu não sei o que doía mais, meu pé, meus ralados ou a minha bunda. Enquanto a enfermeira fazia um curativo nos meus machucados, o Jota foi marcar o raio-x pra mim. E teve uma hora que o papel da receita dos meus remédios caiu no chão. E eu estava deitada, morrendo de dor. Não conseguia descer e pegar o papel. Então, eu educadamente pedi pra enfermeira: oi, licença, poderia pegar meu papel, por favor? Ela me ignorou completamente e só foi me entregar o papel depois que fez meus curativos. Eu entendo que no momento ela poderia estar ocupada, mas ela tava com uma cara tão azeda que até parecia que ela não queria estar ali. Raio-x marcado, curativos feitos, nós já estávamos prontos para ir embora. Porém, na hora da saída, o João escutou alguém dizer: nossa, tanto drama só por causa de uns raladinhos. Na hora eu não tinha escutado e eu só ouvi o Jota respondendo: mano, por que você não vai cuidar da sua vida, hein? Eu fiquei chocada, mas feliz por ele ter me defendido. Até hoje não sabemos quem foi o sonso que disse isso, mas seja lá quem for, eu achei que foi mega ignorante e desnecessário da parte dele falar isso. Ele não sabia a dor que eu tava sentindo, não sabia o que tinha acontecido, então ele não tinha direito nenhum de falar sobre o ocorrido. Depois que voltamos do posto, liguei pra minha mãe me buscar, e dentro do carro, contei a ela que tinha comprado o bolo e a cerveja pra eles como presente, e que estava lá no mercado. Minha mãe tava muito preocupada comigo, mas ficou muito feliz com o presente. Na mesma semana nós fomos tirar o raio-x do meu pé. Quando eu peguei o resultado, eu percebi que meu pé ele tava normal, não tinha nada de errado. Eu até fiquei meio confusa, eu pensei assim: nossa, mas eu senti tanta dor, devia ter alguma coisa. Antes de mostrar o exame pra médica, eu achava que não tinha acontecido nada com o meu pé, que tinha só sido uma batida muito forte e era só isso. Mas depois que eu mostrei os exames, ela olhou pro meu raio-x e disse: ah, você trincou o pé. Oi? Aquela dor não era à toa, não tinha sido uma batida muito forte. O meu pé realmente tinha quebrado. Quebrado é uma palavra muito forte, ele trincou. Mas mesmo sendo só um trincadinho, ele foi bem doloroso. Hoje em dia, sempre quando eu vou andar de patinete, fazer uma curva, me dá um gelo no peito só de lembrar daquele dia. Então, se você anda frequentemente com patinete, olhe pros dois lados antes de atravessar a rua, presta atenção, não anda muito rápido e não faz uma curva rápida, porque senão você vai acabar quebrando alguma coisa igual eu. E use proteções, capacete, tornozeleira, cotoveleira, qualquer coisa disponível. Essa foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima!